dia com Jesus. Com Jesus. Essa é a saudação oficial do Monlarose, né? Muito bem. E essa questão de ser digno de tomar a ceia, eu acho que assim, quando a pessoa diz eu sou digna, é justamente quando ela não é digna. Quando a pessoa diz eu sou digno, que ela tenha cuidado com a alma dela, né? Quando alguém diz eu sou digno, é sinal que alguma coisa está errada com a sua revelação de si mesmo. Agora, se a pessoa diz não sou digna e por isso não tomo da ceia, irmão Brand disse, você está separado de Cristo. Eu acho que antes de a pessoa separar da ceia, ela deve pensar assim, eu vou me separar de Cristo. Tem que entender isso. Ah, mas eu fiquei nervosa, eu briguei, falei tanto do meu marido e bati a porta na cara dele, coisa e tal. Então, por isso eu não tomo da ceia, porque eu sou sincero, Então, aquilo fica sendo maior do que o testemunho da sua fé em Cristo. Comunhão não é o ato aqui, não é a hora aqui. Comunhão é a vida constante, é seu espírito ligado a Cristo. Você testifica, ao tomar o pão e o vinho, que você vive em comunhão. Agora, se eu tiver que ser digno para tomar da ceia, eu nunca vou tomar. Ninguém poderia tomar, nem sequer olhar para o livro. Eu acho não, esse é um termo que eu enojo, esse eu acho, porque a gente liga o rádio, tá, eu acho, é a televisão, tá, eu acho, é o jornal, eu acho, é tudo eu acho. Eu tenho uma raiva disso, que coisa. Eu acho. Mas não é isso. Eu acho que vira um vício de linguagem, não é? Mas a verdade é que, ao não tomar da ceia, você, então, preferiu ficar separado de Cristo. Por quê? Porque agiu de uma maneira errada. Então, o que deve realmente ser separado é aquela maneira, não é a ceia. Você deve separar daquela maneira, não da ceia, não de Cristo. Agora, eu entendo que a pessoa teme a Deus, é sincera, tem um temor de Deus. Isso é certo. E às vezes pensa agora, eu não vou tomar da ceia. Por temor, por reverência, por respeito. Mas se aquilo impede a pessoa tomar da ceia, isto quer dizer que se o rapto, o arrebatamento vir naquele dia, naquela hora, ela também não pode ir na comunhão. Porque nesse caso, em relação, ela não pode ir no rapto. Nesse caso, em relação ao arrebatamento, a subir para a glória, a ceia do Cordeiro, essa aqui se torna insignificante, porque ela não existirá mais. Ela é a matéria, tipificando, simbolizando apenas. Então, nesse caso, ela seria o mínimo. E se não podeis o mínimo, como podereis o máximo? De todos os modos, é por fé, tendo ousadia para entrar no santuário. Agora, o profeta diz, se você tem que mudar alguma coisa, mude.
Se você tem que separar de alguma coisa, que separe, mas não de Cristo, não da comunhão. Você tem que separar de mim? Separe de mim. Tem que separar de alguma coisa? Separe daquela coisa, mas menos de Cristo, menos da comunhão. Porque o pão e o vinho não sou eu, não é nem Cristo em carne. Nós não cremos nessa falsa doutrina cega da transubstanciação. Isso é catolicismo, é paganismo, que ali está Cristo, cabelo, unha, ossos, carne, na hóstia, né? Na hóstia redonda. Nós não cremos nisso. Ele está falando da agonia de Cristo. Ele está falando do seu corpo quebrado no Calvário, mas como um símbolo, como uma representação. Então a pessoa deve ter essa consciência. E se vem para a comunhão condenada, condenado? Então Paulo disse: aquilo que não é feito por fé é pecado. Não é, eu não alcanço média diante de Deus por ficar declarando que eu sou indigno, sou indigno, sou indigno. Ninguém faz média com Deus. Eu creio que ninguém aqui tenta fazer isso. Então, às vezes, nós queremos nos condenar, pensando com isso que nós alcançamos uma melhor condição diante de Deus. Não é por viver nos condenando, nos desqualificando, que nós vamos alcançar também uma boa condição diante de Deus. É por fé que se agrada a Deus. É por fé. Agora, todo ser humano sabe que é indigno de qualquer coisa que se refere a Deus. Isso aí encerra o assunto. Considerando sem a idolatria, sem bibliolatria, como tem gente que faz de Jesus um ídolo, faz do profeta um ídolo, faz da Bíblia um ídolo, então seria bibliolatria. Quer dizer, sem bibliolatria, sem idolatria para com a Bíblia, nós somos indignos até de pegar nesse livro. Sem nenhuma idolatria, né? Nós não temos condição nem de abrir o livro. Mas isso está relacionado, plenamente preso, relacionado àquele para o qual essa Bíblia aponta, representa essa palavra. Então, quando ela é tomada como tal, como a palavra de Deus, ela deve ser tomada com reverência, com respeito. E essa reverência, esse respeito, sem nenhuma superstição, sem nenhuma idolatria, é que nos dá a dignidade, é que nos faz dignos. Então, o irmão Branham diz, você diz, irmão Branham, você é digno? Ele diz, não, eu não sou digno. Ele diz, você diz, eu não sou digno, irmão Branham. Ele disse, eu também não. Agora, se você fosse herdeiro, seu pai tivesse aí $1 milhão, você seria o herdeiro daquele $1 milhão, quer seja digno ou não. O que importa antes de tudo é saber se você é filha de Deus, se você é um filho de Deus. Isso é que importa antes de tudo. Porque aí você é herdeiro, não é por dignidade. É um direito adquirido desde antes da fundação do mundo, confirmado no Calvário.
Então Satanás não pode tirar isso de você. O filho pródigo foi para a situação que ele foi. Mas a sujeira, tudo que lhe aconteceu, não pôde mudar seu sangue, tirar o sangue do pai que estava nele. Ele continuava sendo filho. E o profeta disse: pode deixar que Deus vai tratar com você se você é filho. Você sabe, quando vem uma nota aí sobre um irmão que partiu, memória, coisa e tal, então a pessoa, o filho que anda errado, ele tem um temor diferente dos outros. Ele passa a pensar: uma hora dessa eu estou dentro do caixão. Eu vou enfrentar isso aí. Um dia a igreja vai se pôr de pé em memória de mim. E eu não sei que dia que vai ser esse. Pode ser a semana que entra, amanhã, pode ser daqui 1 ano, 2, 10, 20. Mas um dia, se Jesus não vier buscar a sua igreja, ela vai se colocar de pé em memória de mim, ouvindo somente crer. Bom, nós temos que parar, senão vira pregação, né? A coisa é boa, né? Pois bem, vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia. São Mateus capítulo 11. Verso 25 ao 30. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, 25 a 30. Agora, hoje eu descobri, outro dia nós descobrimos aqui a Bíblia guarda-chuva. Hoje nós descobrimos a Bíblia Step. Bíblia de Step. Então tem um irmão, assim, ele faz o seguinte: ele deixa uma Bíblia guardada num determinado lugar. Aí ele vai para o trabalho, coisa e tal, o dia que então ele chega aqui, ele tem a Bíblia dele, a Bíblia de Step. Mas hoje então, uma pessoa falou: olha a sua Bíblia. Ele disse: não, hoje eu trouxe a titular, né? Em outras palavras, eu trouxe a titular, né? É porque essa é para a semana, quando eu estou para o serviço, de lá eu já venho para cá, então é a Bíblia de Step. Falei: ó, tem a Bíblia de Step. E eu tenho esses Step há muito tempo, tem uma num carro, tem uma no escritório, tem uma no estúdio, tem uma na mesa, onde eu vou tem uma Bíblia comigo, né? Eu preciso dela, né? Então eu tenho vários Steps, né? Entendi isso. Muito bem. Vamos ler São Mateus 25, 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Porque aí vê o Filho do Pai, não é o Pai no Filho. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, pela presença desse povo, dessas irmãs, desses irmãos, e daqueles que não puderam vir por motivos diversos. Agradecemos por toda a igreja, em todo o Brasil, em toda a terra, por todos os teus filhos espalhados por essa terra. Nós agradecemos porque nós não somos dignos, mas tu és digno, Senhor. E por isso nós podemos
nos aproximar de Ti. Com confiança, com fé, com ousadia, pela graça de nosso Senhor. Te pedimos que aceite a nossa gratidão e nos ajude a prosseguirmos na fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. A Visão de Patmos é o segundo volume das 7 eras da igreja. Segundo volume. A Visão de Patmos. Nós vamos repetir um pouco, passando assim por cima, não é? De domingo passado à noite, para então darmos sequência. Vou dizer-lhes algo acerca dos sabatistas que dizem que nós estamos equivocados quando nos reunimos no domingo, o primeiro dia da semana. Aqui está o que disse Justino no segundo século, documento histórico, né? História da igreja. No domingo se tem uma reunião de todos aqueles que vivem nas cidades e vilas e se lê uma porção das memórias e os escritos dos apóstolos até onde o tempo o permite. Isso quer dizer, naquele tempo eles ainda não tinham uma Bíblia compilada, essa enciclopédia, né? Esse livro de 66 livros. Eram lidas porções, assim, não é? Depois disso, todos nos pomos de pé para oferecer a oração geral. Ao terminar a oração, como temos explicado, se serve o pão e o vinho, se dá graças e a congregação responde amém. Então os elementos são distribuídos a cada um e os diáconos levam à casa dos que estão ausentes. Os que têm posses e aqueles que assim o desejam dão contribuições voluntárias e logo esta coleta é entregue ao que preside, o qual com ela supre aos órfãos, viúvas, prisioneiros e estrangeiros que têm necessidade. Assim vemos que aqueles que dizem que a igreja primitiva mantinha a tradição judia de se ajuntar no último dia da semana, estão em suma ignorância do que a história mostra, e por isso não são dignos de confiança. A igreja gentílica sempre se reuniu no primeiro dia da semana, mesmo lá em Atos dos Apóstolos. O molho, lá no Velho Testamento, era movido pelo sacerdote no primeiro dia da semana. Isso vem de lá, em outra mensagem, o irmão Branham mostra isso. Aquelas pessoas podiam vir a ele e encontrar aquele repouso, aquele descanso, porquanto há um gemido em todos os corações por aquele repouso, por aquele descanso. Descanso este para o qual o sábado apontava lá no Velho Testamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. E ele estava falando isso para a sua gente, que guardava o sábado. Agora, infelizmente, a maioria não conhece esse descanso, não conhece essa resposta de Deus. Assim sendo, tratam de silenciar aquele gemido através de quê? De religião, de esmolas, de certas até penitências, não é? Guardando certos dias, ou aceitando dogmas e credos denominacionais. Porém, quando isso falha, então regressam ao quê? A bebida, a bebedeira e a todo excesso físico,
crendo que por meio dos prazeres mundanos encontrarão satisfação. Aí nós falamos, de cada dia eles inventam um novo esporte estrambótico. Cada dia que passa. Mas uma besteira, uma tolice, como diz o irmão Brenner. Tolices para enganar, para trazer lazer. Agora mesmo, no último dia do nosso carnaval, me refiro nosso, se referindo ao brasileiro, o Brasil, o último dia do carnaval, então o nosso presidente deve estar lá, segundo a sua própria promessa, no palanque lá no Rio de Janeiro. E o que significa carnaval a essas alturas? O que significa Natal? O que significa Semana Santa? O que significam as festas juninas? O que tem significado realmente os comes e bebes, os aniversários, as comemorações? Relativamente, tudo é a mesma coisa. Você pode fazer uma festinha na sua casa num espírito completamente, totalmente diferente. Como o irmão disse, daí a pouco, enquanto não chegam os vizinhos de short, o primo de short, o cunhado de short, a cunhada de short, de shortinho, enquanto não chegam eles. Na verdade, é difícil. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Essa é a situação, não é certo? O que fica muito difícil é isso, um certo prazer, um certo lazer. Estava conversando com o irmão Roosevelt ontem, desses dois esportes que são limpos, esses eles estão sufocando. Os dois únicos esportes que são limpos, que é caçar e pescar. Você vê o quanto o mundo está contrário à Bíblia. A criança devia crescer aprendendo a pescar, respeitando a natureza, conscientizada nas escolas. Como há países que fazem isso. Os pais deveriam ensinar, porque é um lazer extraordinário. O profeta diz: quando você está pescando, você fica mais junto de Deus do que nunca. Mais perto de Deus. Você está lá numa mata, passa uma noite dentro de uma mata, você fica mais próximo de Deus do que nunca. Mas justamente tudo que tem base bíblica, que tem sustentação bíblica, então aí, agora precisa de carnaval, é de futebol, é de mercenário da bola, arquimilionários da bola, e assim por diante, e tênis, e vôlei, e futebol dentro d'água, e futebol na praia, e futebol de todo jeito. Mas regressaram ao vômito, e creem que por prazeres mundanos terão satisfação. Porém, em tais coisas não há aquele repouso que realmente o homem necessita, que significa paz, tranquilidade de espírito. Eles fumam e tomam pílulas para acalmar seus nervos, porém não há descanso em drogas mundanas. Não há. Eles viajam, mas depois têm que voltar. Eles necessitam de Jesus, eles necessitam do remédio celestial, eles necessitam do repouso do Espírito. Seus espíritos têm que se reclinarem, tem que haver um travesseiro para o espírito, repousar também, parar com a guerra contra a própria velhice. Aqui não, mas você vê lá fora, a mulher começou a alcançar uma certa idade, ela começa uma guerra
uma guerra com o espelho e uma insatisfação. Eu estava olhando, olha gente, até que uma mulher nova, pintada, do jeito que está, tem consenso, mas uma mulher velha, pintada, é feio demais, está doido. Coitadas, tenha dó. Eu estava pensando assim, ó, eu pego aquela mulher e vou pegar uma das minhas anciãs e botar perto dela e mostrar para o mundo. É muito mais bonito. Sem nenhuma religiosidade, sem nada. É muito mais bonito essa anciã de cabelos brancos, coque. Já não fica bem para uma senhora de idade com cabelo solto, né? Parece que não fica bem, assim. Então, mas isso aí, aquele penteado natural dela, fica tão bonito, tão decente, tão atrativo, tão respeitoso. Agora a pobre coitada tem que cortar aquilo aqui, ó. Sai aquela em ambuzinha, com uns brincão de pendurado. Eu não estou criticando, você entende? E aquela ruga toda, aquelas mochiba toda, tudo pintado assim, e o negócio entra e some e torna a subir. Ora, mas tá certo, a jovem pelo menos, né? Isso é verdade, é verdade. Olha, as nossas anciãs são bonitas, vocês podem olhar. Olha a irmã Ernestina, que simpatia. A irmã Nadir, que é minha avó. Não, eu falei para ela, estava contando para a sua sobrinha ali, né? Eu falei, olha, eu era garota ainda, sua tia já estava passando rasteira no meu avô. Mas ela gosta, ela disse que ela já chega ali, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É a única que diz Deus te abençoe aqui para mim, não é? Assim como, né? É porque eu sou jovinho ainda, né? E ela caduca com os netos. Mas é verdade, é ou não é? É verdade. Mas aquela guerra, aquela insatisfação, aquela tristeza no espírito, gostaria que se houvesse uma pílula para tomar e voltar e para mostrar o que ela não mostrou no tempo dela. Seria tão bom. Então a maioria assiste à igreja no domingo. Isso está bem. Porém, ainda assim não tem ideia de como chegar a Deus, nem de como adorá-lo. Jesus disse que a adoração verdadeira é em espírito e em verdade. São João capítulo 4, verso 24. Porém, que classe de adoração encontra alguém numa igreja que conhece tão pouco de Deus, sem revelação, que no Natal coloca um Papai Noel e na Páscoa um coelhinho? Um coelhinho. Você vê como é que o comércio está tudo aí. É o batismo do chocolate. Vamos vender chocolate esse ano, que não é brincadeira. Tomara que chegue a Páscoa, porque minha firma está quebrando. E na Páscoa um coelhinho. Onde receberam isso? De onde veio isso? Que foi que nós perguntamos domingo passado. O oriental, a mulher oriental lá do Oriente, herda um tipo de vestuário num calor tremendo, às vezes, ora sob neve, mas ora sob calor que não existe aqui, calor de deserto. Mas por quê? Elas herdaram dos hebreus, todos eles. Já os ocidentais, ou nós aqui, os gentílicos, vamos dizer assim, vestimos dessa forma, gemendo, como se estivesse fazendo um favor para Deus. Botar um vestidinho mais comprido, mais frouxo um pouco, é um favorzão que está fazendo para Deus. De onde é que herdou isso? Dos pagãos. Os nossos costumes vieram dos pagãos. A nossa cultura é pagã.
É questão de cultura, é cultura mesmo, não resta dúvida. É questão de cultura, só que ela é pagã. Nós viemos de cultura pagã. Nós temos que entender isso e aceitar, porque é verdade. Então, onde receberam isso? Isso é uma boa pergunta para ficar grifado. Você diz, onde eu arranjei esse espírito? O irmão Brana ouviu um pregador no rádio e disse, eu peguei um espírito com ele. Ele disse, onde é que você pegou esse espírito? Eu sei onde. Você sabe onde que você pega certos espíritos, até certa linguagem? Você sabe onde é. Você sabe onde é. Onde é que receberam isso? De quem receberam isso? O receberam dos pagãos. Olha, que é o parágrafo 21 da mensagem A Visão de Patmos, volume 2 das 7 eras. Está confirmado aqui, ó. O receberam dos pagãos. Não foram dos hebreus, que não foram pagãos. Você se lembra que aquele rabino disse para o irmão Brana, vocês são os pagãos. Vocês dividem Deus em 3 partes. Porque os hebreus não fazem isso. Eles não creem em 3 pessoas. Eles só não creem que Jesus, que morreu lá no Calvário, é o Messias. Mas eles sabem que quando o Messias vier, ele não é uma segunda pessoa. Ele será Emanuel, Deus conosco. Isso porque eles estão cegados a respeito de Jesus Cristo. Mas quando ele se manifestar a eles, então eles vão saber como os filhos de Jacó, os irmãos de José, reconheceram-no lá no Egito. Então veja, receberam o quê? Dos pagãos. Gente, esse nível de vida falso que existe, por isso que há esse clamor, é como um grande comentarista, um homem que analisa, a gente vê que ele analisa sem paixão partidária, sem nenhuma revolta. Ele diz assim, como é que ele diz? Deixa-me ver, dentro dos termos bem apropriados. Falando sobre a máquina do Estado. O Estado quer dizer a nação, não é? A máquina você compreende, funcionário, forças armadas e estatais e tudo. Ele diz, o país não tem uma máquina, a máquina é que tem um país, para viver em função dessa máquina. Esses impostos que vocês estão vendo aí, impostos, tudo por causa da máquina, para sustentar a máquina. Tudo quanto coisa que vai se construir nesse país tem que buscar dinheiro emprestado, porque tudo que ele produz é para sustentar a máquina. Então a máquina não está em função do país, mas sim o país em função da máquina. Vivendo. E com isso, o que acontece? O povo, de um modo geral, não se contenta mais. O povo está infeliz constantemente, porque não há nível que satisfaça o povo. Eu estava dizendo, olha, é difícil, você poderia assumir uma criança, 2 crianças, 2 netos, por exemplo, uns netos que, por certa circunstância, precisam de apoio. Mas não tem como você assumir aquelas crianças, por causa do nível que eles querem sustentar, não tem jeito. Resultado, você tem que recuar e passar por mal, porque não dá conta sustentar aquele nível. Como é que faz? É desumano, onde os pais começam a gemer. Isso reflete na vida conjugal
isso reflete na vida espiritual, reflete na família diretamente. Essa é a situação. Mas de quem isso foi herdado? De um princípio pagão. O povo de origem, vamos dizer, divina, porque a Bíblia separou filho dos homens e filho de Deus, né? O povo de origem divina, ele tem método de vida. Método. Até o casamento. Está certo que eles se comprometem ainda, crianças, com 7 anos de idade. Às vezes uma menina se compromete com um menino. Mas eles não começam para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e já agarradinhos, e com 12 anos, 13 anos, daqui a pouco ela já está barrigudinha. Não é assim, não. E está doidinha, apaixonada. Não é assim, não. Eles se comprometem e somem. Eles somem. Eu conheci um caso desse aqui, uma média. Quase todos eles é uma média. Igual o nordestino nosso aí. Quase todo mundo é Raimundo. Né? Então, é Mahomet, né? Ele já, coroão, já disse, não, eu estou no Brasil trabalhando, carregando mala de mascate. Ele carregava mala. Para mim buscar a minha prometida. Nós nos comprometemos desde criança. Então, trabalhou, a hora que ele podia ter realmente família, eles vão trabalhar. Quando pode ter família, por quê? Você pode ter família? Você pode ter filho? Posso, sim, posso, dentro dos meus limites. Tem que haver um limite básico, não é? É claro. Então, quando eu posso ter família, então eu volto lá agora, e de fato ele voltou, e daí a pouco chegou com a síria dele já enrugadinha, já, mas era dele. Eles não conviveram. E aquele rapaz falou para mim lá no aeroporto de São Paulo, ele disse, olha, eu me comprometi com a minha esposa aos 7 anos de idade. Nós nos casamos, eu estava com 22 anos. Nunca tinha pegado na mão dela sequer. Nunca. Nem na mão dela eu não peguei. Durante esses anos todos. Isso ele me evangelizando, não é? Ele pregando para mim lá no aeroporto. Onde é que eles receberam isso? De onde veio essa tradição? Essa cultura, vamos dizer. Vocês sabem. Veio lá do povo de Deus, veio lá dos patriarcas. Não é certo? Mas nós recebemos dos pagãos. E agora, o que fizeram? Fizeram disso também doutrina para a igreja. Porém, quando alguém se entrega ao Senhor e é cheio do Espírito Santo, então deixa todas essas coisas. Tem um repouso em sua alma. Descansa em sua alma. Não tem remédio, comprimido que possa descansar espírito. Eles inventam drogas, diazepam e tudo mais, que é sempre o excesso, porque a mulher, o homem carrega diazepam, Valium no seu corpo, o organismo contém isso naturalmente. Então tudo que vem mais é excesso, é acúmulo. A ciência diz que se a mulher não tivesse diazepam no corpo dela, ela não queria nunca ter o segundo filho. Nunca. Mas para espírito não existe analgésico, não existe entorpecente, não existe nada disso. Para espírito é coisa espiritual. Então, quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados de alma, de espírito,
Vinde a mim. Veja aqui. Verdadeiramente você começa a viver e a amar a Deus e adorá-lo. E isso descansa a sua alma. E sua alma, uma vez descansada, você tem mais saúde também no corpo. Seu corpo terá mais paz também. Você pensa, mas eu luto tanto, eu sofro tanto, e eu sou tão atribulado, Mas pense você um pouquinho, se você não tivesse o descanso que você tem na alma, o que seria de você? Você acha que se você não fosse de Cristo, você estaria sem lutas? Como mãe, como pai, como pessoa, como ser humano? Você está vendo aí como eles estão lá fora. Não há segurança no mundo mais. Acabou. Não tem jeito. Agora estão estudando pena de morte. Como se a pena de morte trouxesse segurança para eles. Mas não vai trazer. Não tem jeito. Voltemos à nossa escritura. Sabemos o que o dia do Senhor não é. Nós sabemos o que o dia do Senhor não é. Não é sábado. Se não é o sábado, nem o domingo, então o que é? Bem, digamos assim, hoje certamente não é o dia do Senhor. Este é o dia do homem. Nós estamos vivendo no dia do homem. É a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a ideia do homem acerca da adoração. Mas isso é tremendo, hein? Isso é tremendo. É a obra do homem, o trabalho do homem, a igreja do homem, a ideia do homem acerca da adoração. Tudo do homem, porque é o mundo do homem. Cosmos. É tempo de se erigir monumentos ao homem. Porém, o dia do Senhor está por vir. Se tem o dia do homem, tem o dia do Senhor também. Tem o dia da caça, tem o dia do caçador, tem o dia da caça. Porém, o Senhor está por vir. Assim é. Somente é que neste tempo da revelação de Jesus Cristo, João foi levado pelo Espírito e foi transportado pelo Espírito àquele grande dia que está por vir. O dia do Senhor é quando os dias do homem são acabados. Agora então entra o dia do Senhor. Entra o dia do Senhor. Que coisa boa. Aleluia. Os dias do homem são acabados. Os reinos desta terra então serão os reinos de nosso Deus. Tudo está na mão do homem. Essas leis da televisão, do rádio, para a gente manter um programa de rádio é um sacrifício. Além de pagar caro, ainda tem que estar humilhando, tratando. Os reinos desta terra então serão os reinos de nosso Deus. O dia do Senhor será quando caírem os juízos. E depois disso vem o milênio. Que dia glorioso. Agora o mundo faz o que quer com o cristão. Humilha o cristão. Persegue o cristão. Zomba do cristão. Lhe dão toda a classe de nomes malvados. Pegam seus erros e fazem daquilo sempre escândalos, escarnecendo-se dele. Porém, vem aquele grande dia quando eles se lamentarão e gemerão, porque o Cordeiro vem em ira para julgar o mundo. Ninguém queira experimentar a ira de Deus.
Então, como nós estávamos conversando ontem, a terra saiu do eixo, e por isso que veio chuva. Chuva é uma bênção alternativa, é uma alternativa. É causada pelo juízo, pelo pecado. O certo é não chover, você não pode ser incomodado com chuva, com tempestades, com enchentes. Para dar alimento não precisa chover, uma neblina apenas. Então eles não tinham, quando a terra estava no seu lugar, ela vai voltar para o seu lugar, porque tudo vai retornar. E ao voltar para o seu lugar, todo o ouro terá que voltar para o seu lugar. Todo o minério, tudo que há na terra, ela será recomposta novamente, do jeitinho que era. Não tenha dúvida disso, isso é verdade. Tudo voltará para o seu lugar. E ela própria, trabalhando fora do eixo, com essa inclinação, ela está cansada. Se você se assenta de uma maneira sem postura, sem a postura mesmo anatômica, você vai contrair uma dor lombar, uma coisa, um problema de coluna. Você não está sentindo nada, mas aquilo é com o costume. Você tem que trabalhar sentado, trabalhar na postura correta. Então a gente fica aí 10 minutos deitado numa cama quando tem problema de coluna. Você tem que estar virando para lá, virando para cá. Por quê? Isso já está, tem alguma coisa que está fora. Tem uma inclinação maior, uma curvatura maior, ou então uma retificação, alguma coisa anormal no organismo. Então aquilo causa dor, aquilo causa gemido. E por isso a terra, a natureza está gemendo para a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sabe que então ela voltará para o lugar certo. Ela não precisa de tempestades e sofrer estas erosões. Ela não vai precisar nem do mar, que é a verdadeira fonte de oxigênio, de vida. E até o mar não existirá mais, formando barreiras. Acabou. Aleluia. Então é quando os justos, vejam, os justos terão seu dia com o Senhor. Os justos terão seu dia com o Senhor, porque os malvados serão queimados, e os justos caminharão sobre suas cinzas, entrando ao milênio. Malaquias 4:3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Isto quer dizer, isto é assim, diz o Senhor. Gente, o assim diz o Senhor é trovão. Quando o irmão Brana dizia assim diz o Senhor, a pessoa podia estar morta, podia estar esbagaçada no chão, como o caso daquela criança lá na Finlândia. Se viesse assim diz o Senhor, ele chamaria o mundo para ver a ressurreição de Washington, que está há séculos na sepultura. Assim diz ele. E quando ele dizia assim diz o Senhor, podia ser o que for, acontecia. Ele disse para a irmã Musa, peça $1 milhão, isso virá aqui na sua mesa. Agora, quem vive gemendo, perdendo sono para ganhar numa loteriazinha, hein? Já pensou? Vim de graça na mesa. Com isso aí eu vou educar meus filhos, eu vou dar um bom dízimo, eu vou ajudar o pastor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer uma obra missionária. Calha bem, irmão Breno, eu quero $1 milhão. E era só pedir, porque era assim diz o Senhor. Isso aqui é assim diz o Senhor. Portanto, você não tem que revidar o ímpio. Você não tem que julgar, você não tem que condenar ninguém, porque o dia do Senhor vem aí. E se é o dia do Senhor, é o seu dia também. Não é que você vai aguardar isso
como uma vingança. Você me paga. Quando chegar no milênio, você me paga. Quando chegar aquele dia, você me paga. Aquela cobra me paga. Não é assim, não. Não é assim, não. Você morre dizendo, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. A noiva nunca pede vingança. Mas só tem um detalhe. Não é porque ela desejou, não é porque ela quis. Porque naquele dia não vai acontecer aquilo que aconteceu com Saul, que não matou o rei Amalequita. Naquele dia não vai acontecer aquilo que acontece conosco, que deixa um opróbrio entrar numa família, que marca aquela família para o resto da vida. Filhos, netos e tataranetos carregando aquele opróbrio, aquela marca terrível. Não. Não é assim. Vai virar cinza mesmo. Vai adubar a terra. Nós não vamos entrar para outro tópico, por causa do nosso tempo. Hoje tem a ceia, tem que vir mais cedo. Então nós vamos encerrar aqui. Agora fica essa lembrança, essa marca gostosa. Você pega a sua mensagem, eu acho que você deve, cada família, pelo menos cada família, não digo cada membro, não é? Mas pelo menos cada família, ter as 7 eras da igreja, os 7 selos. Então você pega a visão de Patmos e acompanha. Depois então você vai vendo mais coisas ainda. Mais coisas. Você acompanhar a escola direitinho, marcando também. Então você vai ver isso. Isso é profundo. Onde receberam isso? Onde? De quem? Você já sabe logo. Foi na escola. Minha filhinha já chegou com isso aqui, pode saber. É claro, foi com a priminha dela, foi com um primo, foi isso, foi aquilo, e assim por diante. Então você sabe onde você recebeu isso, onde é que você recebeu isso. O irmão Branham faz menção de Nero, César, é Nero, né? Imperador. César, né? Assistindo aquele desfile, César, e vem aquele soldado todo desagunçado, cheio de marcas, todo horroroso. E os generais poliram seus escudos e coisa e tal, e sempre ficava um lugar ao seu lado ali, para aquele a quem agradasse, ele pusesse ao seu lado ali, no imperador. E ele, de repente, ele vê aquele soldado no desfile, ele mandou chamá-lo, ele chegou ali com uma certa dificuldade, e boca torta, faltando uma orelha, aquela coisa mais feia do mundo. Onde é que você arrumou isso? Aí pergunta até indiscreta, né? Foi no campo de batalha. Essas cicatrizes foram adquiridas na batalha, no campo de batalha. Onde? No campo de batalha. Assenta-te aqui. Onde é que você adquiriu isso? Essas marcas. A Nelly disse para o irmão Branham, foi no mundo. Onde é que você adquiriu? Você vê logo a pessoa marcada pelo mundo, ela vem, começa a ouvir, vai batizando, daí a pouco aquela marca vai desaparecendo, aquele semblante, aquela sensualidade vai desaparecendo, aquela coisa, e ela vai ficando diferente, completamente diferente. Mas onde é que foi que você adquiriu aquela marca, essas cicatrizes, tanto de um lado como do outro? Deus te abençoe. Pastor Elias. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.